Olá, a paz do Senhor. Hoje passando aqui para deixar uma mensagem ao seu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabes. Salmo 65, verso 2, ó tu que escutas as orações. Salmo 141, verso 2, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como o cheiro suave. Bem, o incenso era uma resina aromática usada por os antigos sacerdotes, ou seja, por os sacerdotes. Então, eles se apropriavam dessa resina aromática e delas eles faziam os seus incensos. Quando eles preparavam o seu incenso, eles ofereciam, dedicavam ao Senhor os seus incensos. Quando eles acendiam o incenso, que a fumaça saía do incensário e subia aos céus e desaparecia, era porque aquela oração havia sido recebida por Deus. Deus havia contemplado a oração ou o incenso daquele sacerdote. Hoje a nossa oração não é diferente. Continuamos sob a mesma condição. Porém, em vez de incenso, subirá ao Senhor a nossa voz. Porém, há quem diga que Deus, Ele não escuta por os ouvidos. Ele ouve pelo nariz. Dizem que com o olho ele vê três coisas e com o outro olho ele vê duas coisas. Com o olho esquerdo ele vê duas coisas. Ele vê quem é crente e quem não é. Quem serve a ele e quem não serve. Com o olho direito ele vê três coisas. Ele vê a igreja, ele vê os judeus e ele vê os gentios. Louvado seja Deus. Porém, ouvir, ele ouve com o seu nariz. Apocalipse capítulo 5, verso 8 diz assim: cada um deles tinha em cada uma de suas mãos harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe, a nossa oração, ela chega diante de Deus como incenso. Ela é colocada dentro de um recipiente, dentro de uma taça de ouro, mas recebida como incenso. Então, esse texto nos prova que Deus, biblicamente, nos ouve lá do seu trono. Então ele está a te ouvir, meu irmão. Ele quer te ouvir. Abra sua boca em oração, peça a Ele. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que, quando o homem não pode, Ele pode. Ele faz, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Se você falar, Deus vai saber de tudo. Mas se você não falar, Ele continua sabendo. Porém, a intenção de Deus é ouvir a sua intenção, saber da sua intenção, saber do seu propósito. Então, Ele quer ouvir da sua boca. Ore a Deus, diga o que você está sentindo. Fale a Ele, certamente a sua oração chegará no céu. E eu não tenho dúvida, Ele, segundo a palavra de Deus, a sua mão, o seu braço, não está encolhido para que não possa salvar. Enfim, se nós observarmos, a mão de Deus continua
estendida. E com os seus ouvidos ele escuta, com o seu nariz ele ouve, com os seus ouvidos ele escuta. Não há como um ser tão poderoso não escutar todas as pessoas. Porém, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Deus ouve aos seus santos. Aqueles que são pecadores, sim, volta atrás, mas são pecadores regenerados, que confessaram Jesus Cristo como Salvador. Porém, você, meu irmão, você, meu amigo, precisa compreender isso, que Deus não vai lhe ouvir enquanto você não tomar uma decisão, enquanto você não resolver abrir a sua boca. Então, faça isso. Ore a Deus, aquebrante o seu coração, procure mudar de ideia. Deus é imutável, Ele não muda. Jamais Ele vai mudar. O sentimento que Ele tinha no passado, Ele tem hoje. Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer salvar você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar essa vida de sofrimento, essa vida doentia, de problemas, de dificuldades, em alegria, em bonança, em muita saúde, em muita paz, em muito amor. Deus te abençoe. O meu desejo é que hoje você se volte para Ele, mude de ideia e faça uma bela oração, dizendo: Senhor, muda a minha história. Eu quero te servir. A partir de agora, eu irei te servir e quero conversar contigo todos os dias, sempre que o Senhor me convidar para conversar. Então, Deus já te convida desde muito tempo. Não se esqueça disso. Deus quer te ouvir. Deus quer mudar a sua história e só depende de você. Um abraço. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?